Há mais de 50 anos, a Cooprove atua no mercado leiteiro, apoiando os produtores de leite e desenvolvendo Virginópolis e toda a região. Um dos objetivos da cooperativa está na prestação de serviço e ação que fomentam o crescimento. O dia de campo deste ano acontece na Fazenda Talismã, do cooperado Ariglécio Lacerda, e é realizada de uma forma diferente, porém com o mesmo comprometimento de levar até você, produtor e cooperado, as melhores tecnologias do processo de plantio de milho até a nutrição. Aprecie cada palestra e não deixe de interagir no nosso grupo de WhatsApp. Agradecemos o cooperado Ariglécio, sua família e todos os parceiros que empenharam para a realização do Dia de Campo 2021. Olá pessoal, sou Diógenes, supervisor técnico comercial da Capu Nutrição Animal. Quero agradecer a oportunidade novamente da Cooperativa de Virginópolis de convidar a gente para essa parceria, mais um dia de campo. Creio eu que seja o 4º dia de campo promovido pela Cooprove, parabenizar pelo evento. E hoje eu queria falar um pouco sobre a influência da qualidade da silagem na produção leiteira. A gente sabe que, assim, todos vocês estão vendo, e é um ponto unânime nos produtores, o custo dos insumos. Hoje, o alto custo do concentrado, principalmente do milho, da soja, do caroço de algodão, do mineral, vem causando assim uma enorme reclamação, e a gente sabe que o cenário, infelizmente, esse cenário está de alta de produto e de escassez de matéria-prima. A produção de aves e suíno cresceu muito no sul, e isso impacta em 80% do consumo de milho e soja no Brasil. Então é um problema muito grande, e tentando amenizar um pouco isso, tirando a minha parte de Capu e entrando a minha parte de técnico, eu gostaria de entrar nessa parte de como escapar desses altos custos de concentrado, principalmente a parte proteica da dieta, que assim, a gente sabe que os custos mais altos que se tem é da proteína na dieta. Então assim, o principal fator, que é o que você consegue controlar de dentro da sua propriedade, é a qualidade da sua silagem. E quais são os principais fatores que alteram a qualidade da silagem? A gente sabe que assim, adubação, plantio, isso daí é essencial, foi falado no último dia de campo. Nós temos o que? O ponto de corte, que a gente analisa principalmente a linha de leite do milho, vou falar mais adiante. A altura de corte, que a indicação é de estar entre 40 e 60 centímetros de altura, vou explicar também. O tamanho da partícula, de 8 a 16 milímetros, vocês podem ver que tem um ponto um asterisco aqui, por quê? Porque vai depender das suas fontes de fibra na fazenda. Se você tem uma segunda fonte de fibra, uma terceira, como feno, como um pré-secado de algum produto, como até um caroço de algodão, alguma coisa assim, que a gente sabe que no momento está bem inviável, o custo dele está altíssimo. A qualidade do inoculante, que vai ser falado pela Ouro Fino, e o armazenamento, que se junta com compactação e vedação. Essa parte aqui fica no pós-colheita, né? Vamos falar da parte da colheita. O que é o ponto de corte? Esse ponto de corte serve na sua qualidade da silagem, principalmente para você ter uma ótima qualidade no teor de amido da dieta, da silagem. A gente tem aqui a linha do leite. A gente tem a linha do leite não estando madura, 1/4 do milho com linha de leite, metade do milho com a linha de leite. O que significa essa linha de leite? E aqui 3/4. Significa o quê? Isso daqui é a quantidade de amido. O milho, ele vai ter a quantidade de amido cortando ele jovem ou ele passado. A diferença é o quê? Se esse amido vai estar preso a uma molécula de água ou se ele já vai estar disponível para ficar na silagem. Então, quando você corta nesse estágio, você tem muito amido em molécula de água. O que vai acontecer? Quando você ensilar, você fizer a silagem, esse amido ele vai embora lixiviado pela água. Então, você faz uma silagem com alta umidade, você perde amido, você perde qualidade na silagem. A partir da metade
já formado de linha de leite para frente, você já tem uma aglomeração maior de amido no milho, o que faz o quê? Que ele fique na silagem, que tem uma fermentação muito melhor nessa silagem, que juntamente com o inoculante vai atuar muito melhor e você vai ter mais disponibilidade de energia na silagem, conseguindo consequentemente o quê? Diminuir a inclusão de fubá na dieta, de farelo de trigo, de sorgo. Alimentos energéticos não precisarão entrar de grande forma na dieta. O ideal para colher seria pegar metade da linha do leite para frente, até 3/4 da linha do leite, que aqui você tem um aproveitamento máximo. A gente sabe o que? A gente sabe que tem máquinas que, se você colher muito passado, ela não consegue quebrar o milho. Aí já é um outro problema. Então, assim, quem não tem uma máquina de alta qualidade, que consiga quebrar, que tem uma peneira para quebrar esse milho, eu aconselho a cortar com metade de linha do leite formada, que isso já significa uma ótima qualidade no teor de amido. Um outro fator que a gente analisa, esse é o ponto mais importante da silagem, que vai afetar em várias coisas, é o que? A altura de corte. A gente sabe que assim, a cultura, e a gente vê em vários locais, que tem muitos produtores que acham que quanto mais baixo você cortar, mais volume você vai ter de silo. Volume você vai ter, mas de matéria natural. O que você vai perder? Você vai perder em matéria seca, você vai perder em qualidade da silagem, você vai perder em digestibilidade de fibra, você vai deixar seu solo mais pobre. Então é uma falsa ilusão de estar ganhando. É uma falsa ilusão. O que a altura de corte influencia? No teor de fibra da dieta. Quanto mais baixo você cortar, mais fibra você vai ter, que é o indicado aqui no FDN. O que é um ideal de FDN? É abaixo de 40%. Vou mostrar aqui. E o que significa essa fibra? É o potencial de ingestão do animal. Se você tem uma silagem com muita umidade, com a fibra muito ruim, acaba que o animal vai ter que consumir muito, porque tem muita água, umidade é água, a água você pode dar no coxo, ele vai consumir muito e vai absorver pouco. Então vai comer demais e produzir de menos. Então isso no final é um prejuízo enorme para o produtor, que acaba que acha que tem mais volume, mas não tem. A digestibilidade dessa fibra é indicada pelo quê? Pelo FDA. O FDA tem que estar abaixo de 20%. O que é o FDA? Ele é a porção de FDN detergente já em ácido. Só para vocês terem uma ideia, muita gente pergunta quanto de NDT tem sua ração, quanto de NDT deu a silagem. Como que é calculado o NDT? O NDT é calculado simplesmente por essa fórmula, que é NDT é igual a 87,84 menos FDA vezes 0,7. Então, quanto maior o FDA, menor o NDT. E o que significa isso? Uma silagem de menor qualidade, de menor nutrientes digestíveis totais. Então você vai ter muito volume de péssima qualidade. É igual assim, uma brincadeira que a gente faz, o eucalipto tem mais proteína do que o milho. Você vai cortar eucalipto e moer eucalipto para dar para suas vacas? Ela não vai absorver, ela pode comer, mas não vai absorver, vai tudo embora, ou então vai até empanzinar e matar seu animal. Então assim, depende da qualidade do produto. E a qualidade da matéria seca? O que a gente analisa no total é o valor relativo nutricional dessa silagem. E como que é calculado ele? Vocês não precisam de gravar a fórmula nem nada, estou só colocando para mostrar o quê? Para você calcular a introdução de matéria seca do animal, entra FDN. Para você calcular a digestibilidade da matéria seca, entra FDA. No final, FDN e FDA influencia diretamente, como 1 mais 1 são 2, na qualidade e na digestibilidade dessa silagem. E o indicado de altura de corte seria em torno de 40 a 60 centímetros. Aqui eu tenho uma silagem cortada com 50 centímetros. O que isso vai influenciar? Nessa parte de baixo, o que ficou daqui para baixo? Aqui ficou a fibra ruim, de péssima qualidade, praticamente indigestível, com muita lignina. Ficou alta umidade, que o milho, muita gente pensa que ele tem mais umidade na parte de cima. É o contrário. O milho é cheio de água lá embaixo. Quanto mais próximo do pé, mais água ele tem. E o que serve a água na sua silagem? Para nada, só para dar volume, para te enganar na matéria natural.
Então, você tem menos água, menos fibra e você tem maior digestibilidade e maior concentração do amido. Então, você concentra mais o amido, você tem uma melhor qualidade do produto. Conforme eu vou mostrar para vocês aqui no pé do milho, muitos produtores, eles pensam que quando já está secando a parte de baixo das folhas, já está na hora de cortar porque meu milho está secando. Não se engane, essas folhas aqui de baixo, elas não representam nem 3% do volume da sua silagem, bem menos do que isso. Então, não vai influenciar em nada. Outra coisa que eu quero mostrar é o que? Vocês podem ver que a dificuldade que o canivete tem para entrar na parte de baixo. Conforme eu vou subindo, o canivete vai entrando mais fácil. Olha essa parte aqui. E eu consigo quebrar ele com muita facilidade. Então o que? Como o milho é formado de colmos, cada anel que vai modificando, ele vai diminuindo a água da silagem e melhorando a qualidade dessa fibra. Então a altura de corte ideal para esse milho seria o que? Pelo menos 2 palmos, que seria mais ou menos aqui. Você teria em torno de 45 centímetros, você teria uma qualidade melhor da sua silagem, menos fibra, menos água. Com isso você está deixando o que para o solo? Você está deixando água para o solo, você está deixando potássio. O que o potássio influencia? O potássio é um péssimo produto para pré-parto. Quando você entra com a silagem com alto teor de potássio no pré-parto, você tem alto índice de retenção de placenta, você tem parto distócito, porque ele disponibiliza o transporte de cálcio e fósforo no organismo. Com isso a gente tem essa diferença dessa qualidade. Aqui vocês podem ver que esse tipo de pé de milho é o que a gente deseja. É o que a gente deseja. Por quê? É o que a gente chama de stay green, que vocês podem ver no milho atrás de mim, que o pé dele está todo verde, algumas folhas de baixo, 2 ou 3 folhas de baixo estão secas, e quando elas estão secas, ela não significa nada para a sua silagem. O stay green é o que? Você manter o pé verde, as folhas de baixo estão secas, porém o milho já está, a palha dele já está seca e o milho está no ponto para fazer a silagem. Então você pode, com um milho desse daqui, com um pé alto desse daqui, que a gente tem 3 metros de altura, você pode levantar a sua altura de corte para 40, 45 centímetros, tranquilamente, que você vai ter uma silagem de muito melhor qualidade, diminuindo a introdução de fubá na dieta. Você pode sair, você aumenta seu teor de proteína, você consegue chegar até 8,5 de proteína numa silagem. O que significa? Você pode sair de uma ração 22 e entrar numa ração 20, baixar seu custo, mantendo a sua qualidade, mantendo seu leite, ou às vezes até subindo, porque a silagem você entra com 30 kg de silagem. Ração você entra em torno de 6 a 8, até 10 kg. Então o que significa? A silagem é um volume muito maior do que a ração. Então ela vai impactar muito mais na sua dieta do que o próprio concentrado. Uma conta muito simples para mostrar é o que? É a altura de corte. Quando você corta ela com 30 centímetros, você tem, vamos supor que seja um milho igual esse daqui, que muito bom, muito bem feito, uma qualidade muito boa, que dê 60 toneladas de matéria natural por hectare. Você cortou ele a 30 centímetros. Ele deu 30% de matéria seca. O que ele deu? 30% de 60 toneladas dá 18 toneladas de matéria seca. Então, de comida para sua vaca, de comida verdadeira, você tem 18 toneladas, certo? Já se eu levantar essa altura de corte para 45 centímetros, eu vou ter uma perca mais ou menos de 5 toneladas por hectare. Eu perdendo esses 5 toneladas, eu caio para 55 toneladas por hectare. Só que de matéria natural. Para mim não significa nada. Eu quero saber de matéria seca com qualidade. Eu aumentei essa altura de corte, eu deixei a água lá embaixo, eu deixei a fibra ruim lá embaixo. Eu tenho 38% de matéria seca de qualidade. O que significa 38% de 55? 20,9 toneladas. Então, no primeiro eu tinha 18 toneladas por hectare de comida. No segundo eu tenho 20,9 hectares de comida. Então eu aumentei a altura de corte, melhorei a qualidade dessa silagem e aumentei minha comida para as vacas.
Então assim, não fiquem com a falsa ilusão, aí eu produzi 60, eu produzi 70, eu produzi 80 toneladas por hectare, que se ele tiver com 22, 23 de matéria seca, você perdeu dinheiro, e muito, entendeu? Então assim, vamos seguir com o que a gente consegue controlar da porteira para dentro. O que é esse resultado? Menor FDN, menor FDA, menos consumo da vaca, consequentemente maior digestibilidade, que ela vai se suprir mais rápido, vai digerir melhor, vai estimular a ruminação, mais rendimento da silagem, mais concentração de amido. Eu vou ter um amido acima de 30%, 33%, que é o ideal para minha silagem. Então assim, é uma coisa que você consegue fazer de dentro da porteira e que vai te ajudar muito. Outra coisa é o tamanho de partícula, e o tamanho ideal vai depender de quê? Vai depender se haverá uma segunda fonte de fibra, que seria um feno na sua fazenda, um pré-secado na sua fazenda. Você não tendo essa segunda fonte, você tem por obrigação de segurança alimentar para os seus animais, entrar num corte de pelo menos de 8 a 16 milímetros. Silagem muito fina cortada é péssimo, você pode causar acidose, você não estimula a ruminação, você não estimula a produção de sólidos no leite, você não estimula o tamponamento desse rumen. Então assim, você perde ruminação, você perde sólidos, você causa acidose e você tem menor absorção do nutriente, porque ele vai ficar menos tempo rodando no rumen da vaca e ele vai passar direto. Aí você vai ver muito milho na silagem, palha, vai te dar problema e você vai perder dinheiro. Então assim, o corte ideal, como 90% dos produtores da região, ou até mais, não possuem essa segunda fonte de fibra, eu indico cortar pelo menos de 8 a 16 milímetros, você vai ter uma segurança alimentar maior. Uma pen state próximo do ideal seria com essas proporções, não sei se está dando para ver por aí, 7% na peneira de 19, 74,8 na segunda peneira, que é a peneira que a gente precisa do tamanho ideal, estimula a ruminação, 5,9 na terceira peneira que teve e 12,1%. Todos esses vão estimular a ruminação para evitar que esse daqui cause acidose no seu animal juntamente com o concentrado. Então assim, a gente procurar ao máximo estar próximo disso daqui vai te ajudar muito. E o que vai influenciar isso daqui? Igual a Giovana falou, regulagem de faca contra faca, amolação de faca e tamanho de corte. Como vocês podem ver, o fubá aqui no meio, porque isso daqui tem peneira, alguns pedaços de milho, mas todos machucados. O tamanho de corte, vocês podem ver pela caneta, que está um tamanho de corte aí de 10 a 12 milímetros pelo menos. E o milho virou fubá no meio. O que é o ideal da silagem? Você não vê nem milho. Cortar direitinho, moer ela direitinho, que você não vai ver milho no meio da silagem. Ele vai estar em forma de fubá de maior absorção. E aqui assim, um parâmetro ideal da silagem seria o que? 34 a 38 de matéria seca, 7,2 a 8,6 de proteína, de 7 a 9, né? Um FDN abaixo de 40%, um FDA abaixo de 22%, um amido acima de 30 já está ótimo, mas acima de 33, perfeito. Matéria mineral cair um pouco, o extrato etéreo da silagem entre 3 e 3,2 e o NDT da sua silagem maior do que 73. Como que a gente tem esse NDT maior? Baixa FDA, baixa FDN, ajustando essa altura. E assim, para encerrar, o que vai causar isso daí de influência financeira? Você vai ter menor uso de concentrado. Para mim é ruim? Não. Eu vou ajustar a sua dieta. Em vez de você usar uma 22, você usa uma 20, vai te sobrar mais caixa, você vai conseguir ajustar melhor a sua dieta com um financeiro menor. Controla, você tem que controlar da porteira para dentro, que é onde você consegue, igual aquela briga do leite que a gente falou. Você briga pelo valor do leite, aqui e acolá, mas você não consegue controlar, o valor da ração, do mineral, do leite. Você consegue controlar a sua produção, você consegue controlar a sua qualidade de volumoso. Você aumenta seu leite, você tem maior rendimento de volumoso e você melhora a saúde do seu animal. Pessoal, assim, a gente fica à disposição para as dúvidas no grupo e desde já agradeço novamente a cooperativa, estou à disposição.